Salve, salve, galera ligado no canal Fala Bira. Hoje eu venho trazer para vocês informações, na verdade, sobre o Tite, técnico da seleção brasileira. O que será que está acontecendo, né? O Tite deixou o comando técnico da seleção brasileira após a eliminação nas quartas de finais para a Croácia na Copa do Mundo do Catar no ano passado e até o momento não conseguiu se encaixar no mercado ou buscar um novo clube, né? Até o momento o Tite segue sem trabalhar, sem clube, mas no entanto a gente tem que analisar também todo o contexto, né? Porque o Tite estava buscando uma oferta na Europa e ela não veio, na verdade, né? Houve ali uma espécie de especulação dele assumir o Olympiacos da Grécia, depois teve a questão do Orlando City na MLS, só que até o momento isso ainda não se tornou algo real, algo palpável, né? O Tite segue sem trabalhar, segue sem a tão esperada oferta do futebol europeu e ao mesmo tempo fica a dúvida quanto ao futuro do Tite. O que vai ser do Tite daqui para frente, por mais que a gente tenha que destacar aqui que o trabalho dele na seleção brasileira era esperado que ganhasse o título mundial, a gente não pode deixar de mencionar que o trabalho dele, em termos de retrospecto, foi muito bom, né? O Tite comandou a seleção brasileira em 81 jogos e foram só 3 derrotas em jogos oficiais, né? O Brasil perdeu da Bélgica de 2-1, depois perdeu para a Argentina na final da Copa América em 2021 por 1-0 e depois perdeu para Camarões na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Foram 3 derrotas em jogos oficiais, mas foram derrotas assim dolorosas, principalmente a da Bélgica na Copa da Rússia. A questão da Croácia não conta como derrota, porque conta o empate, né, no tempo normal e depois a eliminação nas penalidades, né? Mas o Tite vem de 2 eliminações muito dolorosas, né, para nós torcedores brasileiros em Copas do Mundo, e a gente sabe que não é somente o trabalho dele ali questionável, né? O que faltou mesmo da seleção brasileira foi inteligência, a inteligência emocional de lidar ali com as pressões, né, com uma situação que poderia ter conseguido algo maior, principalmente na Copa do Mundo do Catar, né? A Copa do Mundo do Catar evidenciou para a gente que aquele jogo contra a Croácia era totalmente vencível, né? Era possível muito de vencer até um certo ponto com tranquilidade, mas o Brasil infelizmente se complicou, né? Muito. Achei as convocações do Tite muito coerentes, tirando o Daniel Alves na Copa do Mundo do Catar, mas foi uma convocação de uma seleção extremamente forte, extremamente competente, mas que infelizmente acabou ficando pelo caminho, né? E o retrospecto do Tite, gente, ele é muito bom, né, na seleção brasileira. Por mais que ele por mais que a gente olhe assim com o copo meio cheio, mas foram 61 vitórias, 15 empates, 6 derrotas, 80% de aproveitamento. Isso é muito, muito bom, né? É um, vamos dizer assim, um trabalho que teve o começo, meio e fim, claro, teve antes mesmo da Copa do Mundo, isso estava totalmente definido que ele ia sair, que ele procurava outro desafio, né? Teve 2 Copas do Mundo ali no seu trabalho, né? Então a gente sabe que, infelizmente, o título mundial não veio, mas deixou um trabalho ali, né? Deixou ali uma espinha dorsal bastante desenhada, principalmente a questão de novos jogadores integrando esse time da seleção brasileira, né? Que é ter mais oportunidade de jovens jogadores entrando. É claro que tem ainda umas convicções é, da nova gestão com o Fernando Diniz como interino, que ainda insiste em algumas peças que poderiam abrir portas para outras, mas isso faz parte de qualquer convocação. Eu não quero entrar no mérito de escolher A, B ou C. O importante é a gente ter um elenco coeso, um elenco competitivo que possa disputar grandes conquistas, disputar título de Copa América, disputar título na Copa do Mundo e principalmente bem nas eliminatórias, que é umas eliminatórias diferentes por conta do alto volume de seleções que vamos ter na próxima Copa do Mundo, que será no México, Canadá e Estados Unidos.
Mas, gente, o Tite teve um retrospecto muito bom, né? A gente está falando de 61 vitórias em 81 jogos, né? E foram 74 gols marcados, 30 gols sofridos, né? 52 jogos dos 81, o Brasil não sofreu gols, né? Não sofreu gols. Ah, mas era amistoso e tudo mais. Bom, isso é um retrospecto, né? A gente sabe que a seleção brasileira teve ali questões de escolher amistosos quando as seleções um pouco mais inferiores, mas tá aí o retrospecto para a gente entender um pouco do trabalho do Tite, que poderia o credenciar para um time na Europa, seja ele de pequeno, médio, ou talvez um time de grande escala, mas que soubesse entender ali de um processo de crescimento, né? Um time que é grande, mas que está voltando a ganhar protagonismo, né? A grande verdade é que fica a grande decepção do trabalho do Tite é o fato de que ele não conseguiu se encaixar no mercado depois da Copa do Mundo. Não sei se o sonho dele era essa janela de meio de temporada, não, essa janela do verão europeu, que muitos clubes mudam de técnicos, ele poderia aproveitar uma oportunidade para conseguir um trabalho em um grande centro, principalmente na Itália, onde ele gostaria tanto de estar, mas acabou não vindo proposta e a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente com o Tite, se ele vai para os Estados Unidos, se vai ter um time de um terceiro escalão europeu interessado ao seu trabalho, mas é muito tempo já fora do mercado, né? Fora ali de estar atuando, né? Por opção dele ou por opção do próprio staff do Tite, mas mostra-se que ele talvez, quem sabe na virada do ano ele volte a trabalhar no clube brasileiro, né? E a gente sabe que times brasileiros têm aí de sobra de clubes grandes no Brasil que vão virar o ano e vão provavelmente trocar comando técnico e o Tite vai ser nome a ser comentado, a ser especulado por conta do seu passado, não só pelo Corinthians, entre outros times no futebol brasileiro, né? Mas o objetivo dele, que era seguir fora do eixo do Brasil, talvez nesse momento ainda não seja possível. Pode ser que daqui para frente aconteça alguma coisa, talvez um futebol árabe, um futebol do Catar, um futebol de Emirados Árabes, a gente não sabe, mas o trabalho do Tite, que poderia ter credenciado ele para algo maior na carreira dele, dar um upgrade de uma seleção para um time interessante na Europa, isso não aconteceu, muito por conta, é claro, de que ele, nos momentos mais importantes com a seleção brasileira, acabou não conseguindo, com o time, liderar rumo a um grande título. Isso, para mim, é um ponto que se mostra bastante é, importante a gente destacar. Mas, fora isso, o trabalho dele, no geral, foi um trabalho muito positivo na seleção brasileira. O que faltou realmente é um título. A gente sabe que o resultadismo no Brasil ele é muito importante, ele é uma questão cultural, né? Essa questão do resultadismo. A gente sabe que técnicos lá atrás que tiveram grandes times e não conseguiram serem campeões também tiveram essa crítica, no caso do Tele Santana, né? E agora a gente vê o que vai rolar com o Tite. O que vai acontecer com o futuro do treinador, se vai ser no Brasil, se vai ser fora do Brasil, se será na Europa, se será nos Estados Unidos ou no Oriente Médio. Mas a grande questão é que o trabalho do Tite, que poderia ter credenciado ele para um time de, de pequeno a grande time na Europa, que era o sonho dele, acabou não se consumindo no momento. E vamos aguardar aí os próximos capítulos do que vai acontecer com o Tite, com a carreira que para mim é um técnico que ainda é importantíssimo para o futebol brasileiro. Ele é um técnico que, por mais que já esteja no mercado há muito tempo, ele é um dos principais treinadores do futebol brasileiro hoje, mesmo sem estar trabalhando, ele faz a diferença em qualquer time e com certeza a gente gostaria muito que ele pudesse ter uma oportunidade de treinar um time na Europa e mostrar um trabalho
um pouco mais próximo, né? Ao invés da seleção que você fica muito tempo, mas joga muito poucos jogos, né? Então é uma chance interessante para ele futuramente, mas assim, do meu ponto de vista como treinador, segue sendo um dos melhores aí do futebol brasileiro e a gente vai ver o que vai rolar no futuro dele. Valeu, pessoal. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de interagir comigo nesse vídeo falando sobre essa questão do Tite. Para onde será que o Tite vai após esse desafio de ter comandado a seleção e estar todo esse tempo parado sem trabalhar? Será que o Tite segue para a Europa, segue para o futebol árabe, para os Estados Unidos ou para o futebol brasileiro? Deixa aí a sua opinião. Não se esqueça de compartilhar o vídeo também e de se inscrever no canal. Valeu? Vejo vocês numa próxima e um grande abraço e tchau, tchau.